O problema da violência ainda é cultural. Essa diferença entre homem e mulher, ela vem, acho que desde que mundo é mundo, né? E o nosso Código Penal, ele era um código muito machista, ele é muito velho, ele está sendo alterado aos poucos. E a mulher no Código Penal ainda era vista como objeto. A vítima, às vezes ela minimiza aquela situação. Ela acha que, não, ele é um bom pai, é só quando ele está bêbado. Ele só faz isso quando ele está aborrecido, mas tirando isso, ele é uma excelente pessoa, um excelente marido. Então ela vai dando desculpas para aquela atitude violenta do companheiro dela, do agressor. A Lei Maria da Penha, quando ela vai surgir, ela usa o termo violência de gênero, né? Então aquela violência baseada no gênero. Mas a gente sabe que a gente vive um contexto extremamente conservador, então há um crescimento de uma bancada que repudia o debate de gênero, que propaga a ideia de que há hoje uma ideologia de gênero. Então essas mudanças têm que acontecer, isso não é inconstitucional, como alguns querem levantar, por que a mulher pode, por que tem uma lei para mulher e não tem para homem? Tem para tentar corrigir. É importante também entender a lei do feminicídio como um todo, de uma forma mais ampla e mais complexa, né? Há vários aspectos aí. Primeiro, há um ponto de vista do próprio conceito, né? Quer dizer, a ideia de que existiria um homicídio, existiria um feminicídio. Então não é só matar um homem, é matar uma mulher. Dar visibilidade para um tipo de violência que é comum, mas que é diferente do assassinato de homens. Então, do ponto de vista estatístico, os homens morrem mais do que as mulheres. Mas os assassinatos das mulheres, eles são muito característicos. Então, eu tenho uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra isso. Elas morrem durante os dias de semana, elas são assassinadas pelos seus companheiros, elas são assassinadas por facadas, vários golpes. Então, isso é muito característico de um tipo, né, de morte, de um tipo de violência. Então, a ideia de criar o feminicídio não é o Brasil que inventou isso, a América Latina como um todo já tem, quase todos os países já tem, o Brasil foi um dos últimos a criar o tipo do feminicídio, justamente para dar visibilidade e facilitar as políticas de enfrentamento ao problema. Mas quando o feminicídio, a lei do feminicídio, ela é proposta, a proposta feita pela CPMI da violência doméstica era que fosse incorporado o conceito de gênero. Mas a época quem presidia a Câmara era o Eduardo Cunha, que também faz parte dessa bancada conservadora, né? E ele canetou e ele também alterou o projeto com a ajuda dessa bancada, inserindo a ideia da condição do sexo feminino, porque há hoje uma ideia no Congresso de que não se pode falar em gênero lá. Então, eles usaram condição do sexo feminino. Há uma resistência à visão de gênero. E havia também um debate sobre a possibilidade do conceito de gênero ele incluir mulheres trans. Então, a ideia de botar a condição do sexo feminino era impedir que o tipo penal do feminicídio fosse aplicado em mulheres trans. Então, por causa disso, surge o feminicídio com essa expressão, condição do sexo feminino, diferente do conceito de gênero, que é um conceito consolidado, surge esse conceito que é um conceito extremamente problemático, porque ele é muito difícil de você conceituar, de você definir, é algo que as teóricas feministas não trabalham, ninguém defende que há uma condição do sexo feminino. Então, assim, é algo do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista legal muito difícil de você trabalhar. A denúncia, ela é o primeiro ato em que a vítima dá ciência à polícia de que o crime aconteceu. Então, a falta da denúncia faz com que a polícia não saiba que o crime aconteceu. Então, se a mulher ela sofre calada na casa dela, no ambiente que ela está vivendo, essa violência, e não denuncia, essa violência vai continuar. E ela pode ser uma violência escalonada, ou seja, pode começar com uma contravenção, tipo uma via de fato, um empurrão, um puxão de cabelo, e pode se agravando até o mais grave, que é o feminicídio. A denúncia ela tem que ocorrer, que é para a polícia saber que o crime está acontecendo, e aí sim esse agressor ter a sua penalidade. Mas a grande maioria é aquele acusado que coloca a culpa na vítima. Não,
ela é louca, isso é tudo invenção dela, eu só dei um empurrão porque ela partiu para cima de mim, porque ela estava com ciúme, e aí ela veio me agredir e eu dei um empurrão nela, dei um soco nela porque ela veio me agredir. Então eles sempre revertem a culpa para a vítima. Mas a gente tem aquele acusado que chega aqui e confessa mesmo, não, eu fiz e bom, tinha que fazer porque ela é isso, ela é aquilo, aí ofende a vítima. E o que a gente percebe nesses acusados? Que o machismo ainda impera. E para isso a lei teve que ser criada, que é para agravar esse tipo de situação, para que o agressor pense duas vezes. A lei é um freio, né? Não, eu não vou cometer isso, eu não vou fazer isso, porque senão a minha penalidade vai ser bem pior do que seria. Eu acho que uma lei não muda a postura de ninguém. Eu acho que uma lei é uma medida pontual e ela é um aspecto, né? Ela não é o todo. Então acho que a lei do feminicídio vai convencer os homens de que a mulher não é objeto de dominação dele, que ele não tem direito a determinar que roupa a mulher usa ou não, a achar que a mulher é louca, burra, etc. Tá? A dispor da vontade dele. A lei não, por si só não faz isso. Por isso a importância de ações de prevenção, ações de mudança cultural, ações de diálogo com a sociedade. Eu acho que são necessárias outras ações. A própria Lei Maria da Penha, ela fala muito disso. Em vários artigos, ela fala a importância de introduzir as questões de gênero nos currículos escolares, nas universidades, né? Fala do debate nos meios de comunicação. Tivemos a Secretaria de Política para as Mulheres, que ela fez um trabalho hercúleo de constituir uma política pública para as mulheres e documentos que embasassem a estruturação dessas políticas e o enfrentamento à violência contra a mulher. Então nós temos o PNMP, o Plano Nacional de Política para as Mulheres, nós temos as políticas, né, o Pacto de Combate à Violência, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então a gente tem documentos internacionais que vão trazendo algumas estratégias extremamente complexas, e que a própria Lei Maria da Penha aposta nelas. Tem muita gente que reduz a Lei Maria da Penha, diz que a Lei Maria da Penha é uma lei punitivista. Essa é uma visão extremamente rasa da lei, porque ela é uma lei complexa. Ela é uma lei que traz ações de prevenção, de assistência, ações de combate. O próprio Plano Nacional de Política para as Mulheres, ele muda a forma de tratar o problema, ele muda o conceito de combate para o conceito de enfrentamento. O que é o conceito de enfrentamento? O combate é o âmbito criminal. Quando você fala em enfrentar, o plano conceitua com o enfrentamento como ações para além das ações de âmbito punitivo. Então você fala de ações de assistência, de prevenção, que é o que a Lei Maria da Penha traz. Então, falar de violência contra a mulher, ela envolve ações muito amplas e que permeiam todos esses aspectos. É um trabalho, como eu te disse, que tem que vir da escola, de dentro de casa, da criação das crianças no geral. É difícil você definir o que o direito fez e o que o direito não fez. O direito, ele é uma expressão da sociedade. Então, se eu tenho uma sociedade, por exemplo, sexista, eu vou ter um direito sexista. Então, obviamente, muitas vezes o direito corroborou para as lógicas de violência. E, ao mesmo tempo que a sociedade vai mudando, essas tensões, elas reverberam nas normas e na forma com que a sociedade efetua esse controle, do que o Estado efetua esse controle sobre a sociedade. Então, eu acho que há pontos de tensão e há mudanças que estão acontecendo. Então, eu acho que é possível, através do direito, acho que o direito ainda pode ser uma estratégia de enfrentamento à violência, mas eu não acho que seja a única. Então, tem essa dimensão que eu acho que é importante de ser vista. Né? Agora, você tem muitos autores que vão dizer o seguinte, do ponto de vista do direito penal, essas pessoas já eram punidas, porque isso já poderia ser considerado um homicídio qualificado, não precisava ter uma qualificadora se isso já era um homicídio qualificado. Mas eu acho que isso contribui para facilitar, para você nomear o problema e você criar políticas mais diretas de enfrentamento ao problema. A gente trabalha integrado aqui na Delegacia da Mulher com o Propage. Quem é que a gente atende no Propage Mulher? Todas aquelas que são abraçadas pela Lei Maria da Penha, né? Uhum. Mulheres que vivem em situação de violência doméstica familiar ou violência de gênero. Raquel, uma violência de gênero, um abuso sexual é uma violência de gênero. Então, todas as mulheres que vivem uma situação de abuso sexual, elas são atendidas por nós. Fora isso, são denúncias contra namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, irmão, pai,
ou parentes que coabitem na mesma residência, né? Elas passam com a assistente social. A assistente social faz o levantamento um relato, né, de toda a demanda que ela está trazendo, não só a criminal, mas como a social também. Se a mulher decidir que ela vai denunciar, aí encaminha para a polícia, depois, né, de algumas sessões. Se ainda assim ela diz que ela não vai denunciar, que ela não quer, aí as meninas trabalham, dependendo do caso, né, o fortalecimento emocional para que ela rompa esse ciclo de violência. Se for verificado a situação do crime, aí ela vai passar para a delegacia que fica logo atrás no prédio. E aqui ela vai registrar a ocorrência e vão ser oferecidas as medidas protetivas para ela. E o próximo passo da autoridade policial é instruir o procedimento, ouvir testemunhas. No caso, se ela foi lesionada, a gente encaminha ela para a perícia. Então a gente vai juntar depois esse laudo pericial, todos os laudos que tiverem, e a gente vai mandar a intimação por esse agressor. E enquanto o homem tiver esse pensamento de que ele tem mais direitos que as mulheres, ainda vai haver essa posição de superioridade, de pertencimento. Não, a gente ainda tem esse pensamento porque a violência ela não está ligada à classe social. Não acontece mais na classe pobre, ela acontece em todas as classes, principalmente de pessoas esclarecidas, justamente por conta dessa cultura machista. A gente costuma dizer que o homem, quando ele está determinado a matar, ele vai matá-la. Né? Seja na frente do policial, do juiz, do filho, da mãe, a gente costuma dizer isso. Então, o feminicídio ele é a última etapa, né, da violência. Uma ameaça, ela não pode ser tratada como um crime de menor potencial. Não. Uma ameaça, ela tem que ser levada como um crime que ele possa vir a praticar. Né? Que muitas chegam aqui, mas ele não é doido de fazer isso. É sim. Que ou ela rompe com aquela relação e põe um fim e denuncia, ou ela está se colocando em risco para que algo pior, muito pior e irreversível possa acontecer.